Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Leuton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai tratar sobre a exposição de aniversário dos 45 anos do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Para essa comemoração foram escolhidas 34 obras da coleção doada por Assis Chateaubriand durante a campanha de museus regionais e que faz parte há 30 anos desse acervo. A exposição é resultado de pesquisa que teve apoio da FAPEMA e da UFMA, com colaboração do Museu de Artes de São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. E para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária a entrevista à professora do Departamento de Artes Visuais e curadora da exposição, a doutora Regiane Aparecida Caire. Professora Regiane, muito prazer de estar aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para falar de um cidadão como Assis Chateaubriand, que tem história no Brasil dentro da comunicação, da arte e da cultura. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui hoje divulgando essa exposição que está muito bonita. Professora, como foi o processo de curadoria da exposição? A coleção Assis Chateaubriand é um recorte do tempo? O título Recorte do Tempo é justamente porque ela tem um tempo no sentido da formação da coleção, né? E agora dessa comemoração do aniversário. É um trabalho realizado durante 2 anos de pesquisa, que esse trabalho foi feito comigo e com o professor Marcelo, do Espírito Santo, que também é curador, e nós tentamos buscar informações no MASP a respeito do trâmite, da formação, de como essas obras foram coletadas por Assis e como ela chegou ao Maranhão, porque elas ficaram 20 anos praticamente no MASP, mesmo sendo doada em 1968, só chegou ao Maranhão em 1988. Agora, professora, fala um pouquinho desse trajeto, né, dessas obras até chegar aqui ao Maranhão, porque o Assis Chateaubriand ele tinha uma ideia de regionalizar, portanto, tenho que acreditar que naquele período a ideia dele era, assim como ele fez em Olinda, queria fazer também no Maranhão, mas não deu tempo, né, ele morreu antes. Isso. A campanha do Museu Regional, porque assim, muitas pessoas acham que Assis, ele tinha um acervo pessoal e esse acervo pessoal que foi doado, não é bem assim. O Assis, ele promoveu junto com o Yolanda Penteado, de 1965 a 1968, a campanha dos museus regionais. Essa campanha era justamente para descentralizar o eixo Rio-São Paulo das artes, então fomentando os museus em outros estados. Dentro dessa escolha do Assis Chateaubriand, que é ele que escolhia os estados que iam ser contemplados, estava o Maranhão. Essa coletânea, ela foi feita de maneira que nós não tivemos, assim, informações sobre se foi exatamente Assis Chateaubriand que fez a coleta ou como ela foi doada por outras pessoas e por artistas, né? Mas realmente são 42 obras que foram selecionadas em 1968 para virem para o Maranhão. Agora, aqui em off, a senhora falava o porquê, né, dessa busca e foi por causa de Pablo Picasso. Fale um pouquinho como é que foi essa história para o nosso ouvinte. Isso, tem uma história, né? O começo da pesquisa, ela teve uma história de dúvida, né? Porque quando eu visitei o Museu Histórico e Artístico e vi a serigrafia Tauromaquia de Pablo Picasso, eu fiquei na dúvida, porque como professora de artes e pesquisadora, eu sabia que Picasso não tinha feito por ele mesmo serigrafia, que é uma técnica de impressão de gravura. E quando eu vi serigrafia, eu fiquei realmente pensando, eu acho que essa obra não pode não ser uma obra autêntica. Então a pesquisa, ela começa com essa pergunta: será que realmente essa obra é de Pablo Picasso ou é uma atribuição, que é um termo dado por leiloeiros, de uma obra que pode ser, porque ela está assinada, está escrito lá Picasso, mas pode não ser autorizada. Então essa busca sobre essa informação que nos levou até ao MASP e aos resultados
muito interessantes em relação à própria obra. Explica um pouquinho, né? No caso, ela é original, ela não foi feita por Picasso, mas foi autorizada por ele. Explique isso pra gente. Essa obra é de 1950, então ela é a coleta dos quadros que nós temos aqui, eles vão variar de 1965 a 1968, a data das obras. Essa obra é de 1950, quer dizer, é bem anterior, né? Um pouco antes. Essa obra, ela é importante no sentido que Picasso, num período de 1950 até 1965, ele vai trabalhar, ele vai se inserir também no mercado têxtil. Então, ele vai fornecer obras, desenho, não só ele, Dalí fez também, outros artistas da época, fornecer trabalhos seus para estamparia. E essa estamparia ia desde papel de parede até vestido, blusas, assim, com as estampas desses artistas. E esse quadro Tauromaquia que nós temos aqui no museu, ele, com a pesquisa, indo para esse ramo do design têxtil, nós encontramos um lenço com um desenho que tem os boizinhos, a gente fala os boizinhos voando, mas é mais ou menos isso, da obra aqui do Maranhão. E esse lenço, ele foi usado para levantar fundos. Picasso fez o desenho num livro de visita. Foi feito um lenço com 4 lados impressos, só 100 peças. E essas peças, na época, foram vendidas, porque Picasso já era famoso em 1950, para levantar fundos para o Instituto de Arte Contemporânea de Londres. E investigando mais, aí descobrimos o próprio desenho original que foi feito nesse caderno, e ele é muito, muito similar ao que nós temos aqui. Então, provavelmente o trabalho que nós temos no museu é uma serigrafia que Picasso autorizou para ser feito essa campanha de levantar fundos para o Instituto de Arte Contemporânea. Mas não é o lenço. Então, ainda temos que investigar, de repente, que essa obra pode ser até uma obra talvez única, uma prova de estado, mas ela é assinada, muito próxima também à assinatura impressa, né? A assinatura está impressa, mas muito próximo à assinatura que tem no livro, no original que está em Londres. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje conversamos com a professora do Departamento de Artes Visuais e curadora da exposição, doutora Regiane Aparecida Caire. Professora, então isso reforça a sua pesquisa, né? Sim, e foi importante porque quebrou a minha expectativa, a minha hipótese, que era talvez de uma obra não ser de Picasso, mas ela é uma obra importante porque também, segundo os autores, alguns autores de design têxtil falam que foi nesse momento, quando ele faz essa doação para o Instituto de Arte Contemporânea, que Picasso vai ser inserido ao mercado têxtil. A partir daí, ele vai começar a autorizar os trabalhos deles a serem impressos. Professora, nesse trabalho desenvolvido, o porquê dessa demora? 2 décadas, né, para poder chegar até o Maranhão. Alguma obra foi perdida e, nesse sentido, qual foi a perda que o Maranhão teve com esse atraso? Além a pesquisa foi motivada, além dessa questão, né, essa investigação a respeito da obra de Picasso, também foi em tentar entender por que ficaram 20 anos as obras no MASP, né? Assis Chateaubriand, ele morre em 1968, quer dizer, logo após a intenção a seleção das obras para vir para o Maranhão, ele morre, e nós não tínhamos um museu para receber essas obras naquele momento. O Museu Histórico e Artístico, ele é fundado, o prédio, né, em 1973. E o problema que nós vimos, e não só nós, mas o museu, quando chegam essas obras, elas não tiveram cuidado no acondicionamento no próprio MASP. Então, muitas obras chegaram avariadas, inclusive essa obra mesmo do Pablo Picasso, que é um tecido, ela chegou bem avariada, ela sofreu restauro depois. O próprio museu contratou o pessoal para fazer o restauro pelo IFAM. E o prejuízo é que algumas obras se perderam e chegaram muito ruins, né? Então, das 42 obras, uma realmente não chega, então chegou 41, e nós estamos expondo 34, porque algumas elas estão numa situação que merecem ser restauradas. Até que período fica a exposição, né, esse acervo, para que os ludovicenses, turistas, quem está no interior do Maranhão, quiser vir visitar e possa poder acompanhar? A exposição, ela fica até dia 10 de março, então tem bastante tempo aí para quem quiser vir
viver as obras, tem monitoria do próprio museu, tem monitores, estão aptos para comentar sobre a coleção. E a visitação é o horário do museu, então ele está aberto de sábado e domingo também. Só não abre às segundas-feiras. Professora, estamos chegando ao final, mas não poderia deixar de lhe fazer um último questionamento. Assim, qual a importância de Assis Chateaubriand, né, para a arte, a cultura e a comunicação, e principalmente para o Nordeste, né? Qual o legado que ele deixa, essas obras, essa ideia dele para esse momento e para o futuro? O Assis Chateaubriand, ele é um empresário, né? Foi um empresário, assim, de uma visão ampla, porque ele pôde, ao mesmo tempo, fomentar a comunicação, os jornais, criação de revistas e também as artes, né? Então, ele soube usar de maneira, assim, a própria propaganda. Ela tinha um pouco de pressão. Você pode doar uma obra e depois você faz propaganda no meu jornal. Então, tinha uma troca que ele sabia negociar muito bem. E ele é importante nesse sentido, porque hoje, mais do que nunca, são poucas as pessoas que fomentam a arte, né? Até pouco tempo. Até porque há uma relação de mercado e arte aí, né? Exato, né? Então, e os museus regionais, que era uma campanha que ele idealizou, era uma questão mesmo de centralizar realmente. Até hoje é muito centralizado, se a gente for ver, né? São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. Então, naquele momento, em 68, ele já tinha essa visão. Então, realmente, ele tinha uma visão bem adiantada sobre as questões políticas e das mídias e das artes. Inclusive, eu acho que a demora, se realmente ele não tivesse falecido em 68, bem na época da coleta das obras, talvez não tivessem ficado realmente 20 anos as obras paradas no MASP, porque realmente ele tinha uma identificação, ele tinha um relacionamento muito bom com o Maranhão. Professora e curadora, muito obrigado, e quem esteja nos ouvindo possa curtir então, fazer essa celebração do museu e acompanhar essas exposições, né, que é muito importante para a cultura, para a arte e também para a cidadania. Sim, eu agradeço também a oportunidade de estar divulgando uma exposição muito importante. O papel, no meu caso, que eu sempre comento, é a questão da universidade em parceria com o museu, a universidade na questão da pesquisa, porque o museu ele tem muitas atribuições e às vezes não tem esse tempo maior para se dedicar à pesquisa. No nosso caso, é essa parceria da UFMA em relação ao acervo museal do Maranhão. Ok, professora, muito obrigado. Conversamos com a professora do Departamento de Artes Visuais e curadora da exposição, doutora Regiane Aparecida Caire. E eu sou Newton César, e o Cidade Universal Entrevista volta na próxima segunda-feira. Quero agradecer aqui a produção de Adriana Menezes, a edição de áudio é de Anderson Rodrigues, a coordenação geral é de Marcos Belfort. A todos uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.